Salve, salve família, passando aqui antes de começar o vídeo para lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal para que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Agora, nós iremos reagir ao vídeo do Revoltinha. Conheça a Marines, o primeiro adversário da Loud no Mundial. O Revolta manda muito bem nesses conteúdos de análise, tá ligado? Ele fez anteriormente e agora ele está fazendo novamente. God do God, Profit, Revoltinha, já deixei o like, vou deixar o comentário. Profit, Revoltinha, sempre mandando muito bem. Já crio expectativas altas mesmo, porque eu sei que o Revolta não decepciona. Já mandem um salve para o Yotobas e bora que bora. Minhas lindas, você conhece Ivory? Eles são uma casa de esse ad a gente pode deixar. Esportivas e também esportivas. Então você não só pode apostar no jogo do Vascão, como você também pode apostar no Valorant, no LoLzinho, no CS e dar aquela famosa zicada que a gente tanto gosta, certo? Lembrando, maior de 18 anos apenas, aposte com consciência. Um beijo a todos. Vamos pro vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o primeiro adversário da Loud no Mundial, a GAN, mais conhecido como Marines. Nós já vimos esse time jogando diversos campeonatos internacionais. Eles são conhecidos por dominarem a liga nacional deles. Também pela grande agressividade, especificamente pela criatividade e o jeito inovador de jogar. Eles disputam o campeonato do Vietnã, a VSS, e ganharam quase todos os títulos regionais. O time deles consiste basicamente em muitas teamfights e eles são realmente muito agressivos. Mas geralmente quando a gente fala de agressividade, a gente pensa em consequência, em acabar sendo pego fora de posição por causa da sua agressividade ou fazendo jogadas extremamente arriscadas. Eles acabaram se tornando um time muito mais calculado do que no passado. O jogador estrela desse time é o Levi. Ele tem uma team-up bem sólida e todo mundo que acompanha LoL há um tempo já conhece ele. Ele ficou um jogador muito famoso pelo jeito inovador que ele tinha e ficou conhecido por ser a característica e o motor desse time. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção foi que ele jogou de campeões como Lee Sin, Karthus e Lilia. E mantenha isso em mente que vai ser importante pelo resto do vídeo. Também quero que vocês prestem atenção que o Kong foi um dos personagens mais banidos contra a GAN. E também foi o campeão que ele mais jogou no split. Aparentemente é um pick muito forte dele. Também quero chamar a atenção para Nocturne. Para fazer esse vídeo, eu conversei com alguns especialistas no Vietnã e eles me falaram que Nocturne é um dos picks mais temidos contra esse time da GAN. E a gente vai entender mais pra frente o porquê disso. Apesar do star player dele ser o Levi, a maioria das vitórias dele vem através do top laner, o Kiaya. Ele joga com uma team pool bem específica e a maioria dos bans do time inimigo acabam caindo sobre ele. Conforme o campeonato foi passando, ele foi tendo mais reconhecimento. Até que nos playoffs, a gente via jogos até com 4 bans em top. O campeão mais banido contra a Marines é Jax. O campeão mais jogado por ele em toda a sua carreira é Renekton, e em segundo veio o próprio Jax, ambos com 72% de win rate na carreira. São dois campeões que tem que ficar muito de olho nas mãos desse cara. Nos playoffs ele jogou tanto de tanque quanto de carry, mas eu quero... Tem o mundo desses campeões dele com essa porcentagem de vitória ser a mesma coisa que o robô com o Jax dele, que deu 3 quadra kills em uma só partida, mas aí a partida era contra a Liberty? Tem esse mundo? Porque se eles analisarem o robô de Jax, eles vão ver também que o robô é envenenado. Mas e aí? Que vocês prestem bastante atenção nesses 3 personagens. K'Sante, Renekton e Jax. Ele já demonstrou durante o playoff e também o campeonato que eles tiveram inteiro que ele está extremamente confortável de jogar qualquer matchup desses 3 personagens. Ele jogou de Renekton contra K'Sante e ganhou. Jogou de K'Sante contra Renekton e também ganhou. Me parece que ele é bem confortável. Ele parece ser o pilar desse time. A performance dele na lane phase é extremamente sólida. Honestamente, eu não vi um jogo em que ele perdeu a lane. Eu consegui achar alguns jogos em que ele sai atrás, mas geralmente o time dele consegue influenciar a top para que ele fique na frente. Nos jogos em que o time não consegue afetar top, geralmente eles perdem. Uma coisa que chama atenção Descanse em paz, Brasil. Desse time é que o top e o jungle geralmente têm uma sinergia muito forte. Eles parecem não só draftar para um topside forte, mas também jogar como um topside forte, tendo o Levi sempre ajudando o Kiaya. Mas a gente vai entrar nisso mais em detalhe na frente do vídeo. O mid laner Cat mostrou uma team pool normal. Como eles são um time que geralmente gosta de dar last pick pro top, geralmente o mid acaba blindando e não tem lanes tão confortáveis assim. Porém, uma das coisas que eu quero chamar muita atenção é que Jace
foi o campeão mais jogado por ele e ele não perdeu de Jace ainda. Ele tem demonstrado uma preferência por campeões ADs, como Tristana e Jace. Como eu mencionei no Levi, ele joga de campeões APs como Karthus e Lilia. Também o Maokai. E isso sinergiza muito bem com esses campeões mais AD. Yone, Jace, Tristana, também é um ponto de atenção. Ele acaba sendo o segundo mid laner que mais morreu nos playoffs da VCS. E honestamente, a maioria dos jogos que eu assisti, ele tava tomando um gank level 3. Pela maneira que ele joga, sempre puxando wave e jogando pra cima do outro mid laner, ele acaba se tornando muito vulnerável a gank. E acho que os times da VCS começaram a entender isso e punir ele cada vez mais. Porém, isso não quer dizer que isso seja um ponto fraco necessariamente. Todas as vezes que ele tava de Jace ou de Tristana, a gente via sempre o time dele muito ao redor do mid, controlando para que ele pudesse jogar de forma agressiva. Ele também parece ser o pilar desse time no mid-late game. Geralmente, quando a gente passa dos 15 minutos e ele começa a ir para side lane, ele me parece ter um entendimento muito bom de side e o time respeita muito o tempo dele. Então ele é um jogador extremamente agressivo mid-late game, só que o early game dele é extremamente vulnerável. Na bot lane, onde as coisas ficam bem interessantes. É uma lane composta pelo Slayer e o Palette. Porém, eles jogaram grande parte da fase regular com o Xin também. Eu não sei exatamente o que aconteceu, ninguém sabe exatamente o que aconteceu para ter essa troca tão repentina, ninguém esperava direito. Então você pode imaginar que a bot lane não é algo tão constante, é que os jogadores não estão jogando juntos há muito tempo. Grande parte dos jogos dos playoffs, a gente via a bot lane deles tomando dive 2v3 ou até perdendo 2v2. O Slayer, ele é bastante conhecido por ser um AD Carry muito focado em teamfight. Não necessariamente ele tem uma lane phase muito forte, mas ele tem picks muito sólidos, ele consegue jogar basicamente todo AD em alto nível, porém o Palette demonstrou uma leve preferência por campeões magos. Também me foi informado que o champion favorito dele e o melhor champion dele é Rakan, que foi bastante banido contra a Gun nesses playoffs também. Uma das coisas que chamou a atenção é que ele jogou 2 vezes de Braum e ele tem 4 jogos de Lulu. E quando ele jogou de mago, ele me pareceu muito mais confortável para performar do que de engage, como Hell e Nautilus. Se a Gun é um time que ganha os jogos pelo top, eles perdem também pelo bot. Caso a bot lane deles não consiga ter um early game sólido, eles demoram muito a escalar e se tornam um time muito dependente do top laner Kiaya para dar dano, já que o AD Carry deles é um dos que menos bate na liga. Caso o Palette jogue contra Loud, eu diria para ficar bem atento nesse Rakan e também ter cuidado em lanes como Zeri e Lulu, que eles já demonstraram que são fortes para esse tipo de lane. E caso o Xin jogue, Rakan é um pick prioritário anyway, né? Um jogador bem mediano em todos os aspectos, sólido e tem uma leve preferência por engage. Agora que a gente entendeu como esse time funciona e como cada jogador é, vamos entrar em alguns detalhes que eu separei para vocês. No jogo 3 da final, eu queria falar um pouco sobre esse Maokai. Como era um draft em que Jax e Rakan estavam banidos, eles sabiam que a preferência da Gun é por ADs mid, então a Tristana seria uma opção. Sabendo disso, eles decidem tirar o Maokai, que é um dos picks favoritos do Levi nesse meta. Quando eu conversei com as pessoas que entendem dessa liga, eles falaram que Nocturne é um dos campeões mais temidos, porém Maokai é um dos campeões mais sólidos do Levi. E como abre muito a maneira do Cat de jogar, é um campeão que puxa muita atenção no draft. É algo que eu diria para a Loud ficar bem atenta. Já que eles são um time que gostam muito de teamfight, Maokai parece ser simplesmente o campeão perfeito para eles. Ele tem excelente controle de terreno no mid e late game, ele habilita o Levi a dar um pouco de dano, já que ele não faz Maokai tank, ele faz Maokai um pouco AP, um pouco tank, e ele habilita o Cat a jogar com os champions de preferência dele, Jace, Yone e Tristana. Não só controlando a side lane, mas também tendo uma lane phase muito sólida. Também queria chamar a atenção que nos 2 primeiros picks eles pegaram 2 campeões flex, que é a Tristana e a Hell. Tanto o Levi quanto o Palette jogam de Hell. Indo pro jogo, a gente consegue ver que o Levi startou no bot side do mapa e ele tá indo pra cima. Essa é uma movimentação bem comum e eu vi ela em vários jogos. Eles dão pouquíssima prioridade pro bot early game, mas não quer dizer que eles não gankem bot. Eles tiveram jogos em que eles priorizaram o gank no bot, a pressão no bot, mas na grande maioria ele vai top. Aos 2:33 a gente consegue ver que a Pop tá indo pra um gank no mid. Bom, como eu disse, o Cat sofreu muitos ganks e foi o segundo mid laner que mais morreu nos playoffs, mesmo ganhando. Nossa, mas essa Tristana aqui, esse Cat... A gente consegue ver que a Pop tá indo pra um gank no mid. Bom, como eu disse... A Pop gastou o E, a Pop gastou o Q nele. A LeBlanc está 2, deu down pra frente, deu o Q, não tem o E, e ele flechou. Ele não tem pulo, não. Ele upou E e Q na Tristana contra a LeBlanc. Oxi, não queria perder HP.
Pô, mas não perder HP e perder flash em 2 minutos de jogo? Misericórdia. Anti-lava? Muitos ganks. Amigo do foi Flash. o segundo BGL que mais morreu nos playoffs, mesmo ganhando. Mas isso dá uma informação muito valiosa pra GAN. Eles entendem Tristana que a Pop tá indo pro Bruce. bot side, já que ela tira o flash da Tristana e vai em direção ao seu head, e habilita o Levi a entender o tempo que ele tem no mapa de fazer uma jogada. Aos 3h28, a gente consegue reparar que o Rumble tá no mato do top de uma forma bem agressiva. A gente também consegue reparar que a vida e a mana do caçante desceram bastante. Repara que esse também é o tempo em que o Levi tá quase terminando o clear dele. Lembra que eu falei sobre a agressividade calculada da GAN? Isso mostra pra gente que eles já estão planejando fazer uma play há um tempo. Aos 4h10, a gente consegue ver que a Hell já terminou o clear dela, que é exatamente o tempo em que o Rumble puxa a wave dele. Só que eu também quero que vocês reparem que a Pop deixou o head dela vivo, já que ela tava atrás em tempo que gankou mid, tá indo direto na direção do top, porque essa é uma jogada conhecida da GAN. Como eu disse, eles vão pelo menos 1 ou 2 vezes nos primeiros 10 minutos no top. Como eles tiveram uma leitura linda, a Pop acaba garantindo o First Blade pro time dela, e a jogada da GAN simplesmente falhou drasticamente. Nos exatos 8 minutos de jogo, a gente consegue ver que o Levi tá parado no arauto batendo nele. Bom, aqui eu encontrei um padrão que é até meio engraçado. Literalmente em todos os jogos da GAN, aos 8 minutos, eles estão no arauto, fazendo e pronto pra lutar. Ixi, já de várias maneiras diferentes. Vim do futuro para avisar. Vai ter fight nesse arauto Brasil contra Marines. Vai ter. Porque a gente também ama arauto e fica batendo lá. E fica batendo cabeça. Levando a bot lane, deixando a bot lane, levando somente o suporte, não levando suporte, tentando fazer o arauto de maneira escondida pela parede. Eles vão dar um jeito de fazer esse arauto. Ou de lutar. Eles são um time que são extremamente focados em arauto. Eles não necessariamente ligam para os 2 primeiros dragons, mas eles ligam pro 3º e pro 4º, já que eles já construíram uma vantagem de gols no arauto. Se eu tivesse que dar uma característica específica a esse time, eu diria que arauto é o ponto-chave de todo o jogo da GAN. Os jogos em que eles perdem o arauto e perdem a luta do arauto, simplesmente desanda drasticamente pro lado deles. Só que eles são especialistas em lutar o arauto. Então ou você drafta uma comp muito boa de fight arauto, ou você tem um plano extremamente sólido para trocar e não sofrer a pressão que eles aplicam nesse ponto do mapa. No jogo 1 da final, eu quero que vocês reparem 2 coisas. Primeiro, o Levi tá de Lilia e o Cat está de Tristana. Esse pick de Lilia foi algo que surpreendeu bastante, ele demonstrou que ele é um jogador muito bom com esse personagem, então eu ficaria atento com isso também. E 2, a forma como que a Aya vai jogar. A gente viu aqui no CBLOL várias vezes esse matchup de Caçante contra Renekton. E na maioria das vezes o Renekton simplesmente amassava o Caçante, que é o curso natural das coisas se o Caçante não joga agressivo o suficiente. O Weiser engoliu. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção na forma que o Caçante joga essa lane. Ele tá jogando de uma maneira bem agressiva, sendo que ele tem uma Lilia, que é uma campeã bem conhecida por quão rápido ela limpa a selva. Mas esse não vai ser o caso desse jogo. A gente vê desde o level 1 tanto de vida que tá sendo trocada na top lane. Como que Aya tá conseguindo sempre impor o jogo dele em cima do Sparda. Até que finalmente, aos 2h35, a gente vê a Lilia parada no top. Nossa, olha isso! Até que olha o Bulbasauro! Mano, se o meu gank é revelado pelo Bulbasauro, eu literalmente reporto. É remake? É remake? É remake? Aos 2h35, a gente vê a Lilia parada no top, esperando a melhor oportunidade para que ela consiga gankar. E quase que num semi-dive, eles conseguem abater o Renekton. E a gente vê também que a Sejuani já tava se movendo pro top. Então eles já Renekton mandou muito mal, né? Mas porra, eles criaram ali. Literalmente todos os jogos da final, eles foram top pelo menos uma vez até os 10 minutos de jogo. Depois da Lilia da Recal, a Sejuani completa a rotação pro top, só que o Kia, numa jogada bem bonita, consegue dar outplay e sair vivo. Acho que isso só demonstra o domínio dele sobre esse campeão. Às 5h43, existem 2 coisas rolando no jogo. A primeira é que o suporte foi direto pro mid, e o Levi já estava parado no mato esperando essa movimentação acontecer. Como eu disse, o Cat ele é um dos jogadores mais gankados. E quando ele sai desse early game ileso, e ele tá de campeões como Tristana e Jace, eles tendem a dominar o Rio para que ele possa jogar de uma maneira agressiva. Então, apesar deles darem uma grande prioridade no top, eles também conseguem lidar com o mapa de uma maneira geral. Eles não são um time que dão tunnel vision somente na top lane. Eles espalham a vantagem que eles têm pro mapa e brigam sim por domínio. Paralelo a isso, eu quero chamar a atenção que aos 5h47 mais ou menos,
a Lilia estoura a planta e acaba pegando visão da Sejuani. Eu quero que vocês reparem como o caçante instantaneamente começa a lutar com o Renekton e acaba batendo o Renekton. Como eu disse, eles são um time muito agressivo, mas eles são agressivamente calculados. Então se você der uma visão do jungler de um lado, você tem a certeza que eles vão agressivar do outro. Eles não vão pensar duas vezes. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Geralmente dá certo quando eles agressivam com o top laner e dá errado quando eles agressivam com a bot lane. É importante que vocês tenham essa movimentação em mente, porque isso é algo muito característico da Gun. Eu vi isso em vários jogos deles, de controlar o rio, pegar a visão do jungler e o que há é tentar solar o laner inimigo. Outra coisa que é importante ter em mente é que a bot lane deles, por ter muita instabilidade, quando eles saem bem nos primeiros 5 minutos, o suporte geralmente sempre abre pro mid. É algo muito importante ter em mente. Celos também faz isso, hein? Muito bem. No mid, é o melhor do nosso Brasil. Ainda nessa linha de raciocínio, a gente consegue ver que a Gun continua pressionando o bot side do mapa e escolhe lutar por uma pink, tirando o flash do Nautilus, deixando ele com pouquíssima vida. A gente também repara que a Tristana tá bem adiantada da LeBlanc na rotação. Se a gente pausar aos 6h30, a gente consegue ver que isso é claramente uma janela deles fazerem Dragon. Só que 6h30 também é o marco de tempo de preparar o Arauto, 1 minuto e meio antes. Como eles são um time que não ligam tanto pro primeiro e pro segundo dragão, basicamente você fazer o primeiro ou o segundo dragão muito próximo do Arauto é um erro contra eles. Porque diz que você não vai ter recurso suficiente pra lutar o Arauto. Você não vai ter tempo atrás, meus preparar gods, o terreno meus pra que eles entrem. É importante notar essas pequenas coisas porque isso define como um time joga. Ao invés de fazer o dragão, eles preferem dar gold e tempo na mão do Levi para que ele consiga o level 6 e lutem o Arauto. Tenha em mente que eles são um time que sempre vão priorizar o Arauto, acima de qualquer coisa. E eles vão estar dispostos a fazer o que for preciso para pegar o Arauto. Seja uma jogada na bot lane, seja um gank no top, seja simplesmente começar e forçar uma luta, qualquer coisa eles estão dispostos a fazer por esse Arauto. Aos 7h15, tem uma sequência muito importante. A gente vê o Cat morrendo no mid e o Levi consegue chegar lá e, numa linda jogada, ele acaba pegando um abate. Ao mesmo tempo, a bot lane estava limpando uma ward. E repare que eles escolhem começar uma luta, que é onde o Aphelios acaba pegando um double kill. Isso também mostra pra gente que falta um pouco de noção deles de 2v2 e quando eles ganham e quando eles não ganham. Talvez até por conta deles não estarem jogando juntos há tanto tempo. Logo depois disso, aos 8h40, a gente consegue ver que a Gun já tá começando a orar. Como eu disse, próximo dos 8 minutos, esse time já vai estar lá. Só que acontece algo que eles não esperavam. O Aphelios, sabendo de como a Gun joga, foi reto pra lá e acaba ganhando a luta pro time deles. Bom, me resta dizer aqui pra vocês que eles acabam perdendo esse jogo. E pelo curso das coisas que acontecem, me parece que eles acabam ficando um pouco perdidos caso eles percam uma luta no Arauto ou eles não consigam lutar o Arauto. Como eu disse, esse time ele é especializado nisso. Só que a TW, sabendo disso, acaba levando um membro que eles não estavam contando, que é o Aphelios. E paralelo a isso, eles teparam o Renekton no bot pra que ele pegue a wave e a Kai'Sa. Mano, então assim, até aqui tá delicioso para a gente, tá apetitoso, porque nós também somos bons nisso. A Loud também é bom em ficar fightando a todo momento, buscando lutinhas e principalmente no Arauto, tá ligado? O Croc, ele não gosta de givar as coisas, tá ligado? Olha aí, ó, o Baiano no chat. Que dia a gente vai ver a Loud macetar esses caras aí? Dia 10? Poft, Baianin. Mano, contra Marines eu ainda comentei ontem. Eu acho que é uns 55% para a gente contra eles. Porque o que esses caras são bons fazendo, nós também somos. Eu acredito que somos melhores, cara. Eu acredito que somos melhores. Tipo assim, essa parada deles de camparem o top, eu até prefiro isso, tá ligado? Eu até prefiro que eles fiquem criando jogadas e plays em cima do robô do que eles não criando. Bota fé? Tipo, esse é literalmente a zona de conforto do Hobbs. As pessoas colocando nele, tá ligado? As pessoas indo até ele, as pessoas dando gank nele, dando dive nele. É aí que ele brilha. Caso a gente esteja querendo... Qual dia? Dia 10. Dia 10 é dia oficial do hashtag Bota no Baiano. É válido mostrar que logo depois do Arauto eles mantêm tá oficializado. E o caçante acaba ficando contra Deixa eu voltar um pouquinho. Encontrar maneiras de ganhar desse time no jogo deles, a gente tem um excelente exemplo aqui. Também é válido mostrar que logo depois do Arauto eles mantêm o Aphelios no top e o caçante acaba ficando contra ele. Só que eles deixam a Kai'Sa bot, 1v1 com o Renekton, e mandam a Hel lá, junto da Lilia. E acabam garantindo assim 2 abates, botando o Aphelios um pouco atrás no jogo. Às 15h40 existe outra fight no Arauto, onde a Gun acaba ganhando essa fight.
eles são especialistas nisso. Eles realmente são muito bons nesse tipo de luta. Então eu recomendaria ou pegar uma comp extremamente forte nesse estilo de luta, ou bater simplesmente cabeça. lutar com vantagem numérica. Nunca lutar de igual para igual. E aí a gente estaria literalmente fazendo o que eles fazem de melhor. Mas se eles ganham a maioria dos jogos pelo top, eles perdem a maioria pelo bot, como eu já disse. No caso desse jogo, o Aphelios acaba saindo de controle e ganhando deles em outro tipo de luta. Eles não conseguem snowballar tão facilmente assim. Como eles não jogam de campeões e matam a AD Carry muito facilmente, é importante você sempre dar atenção à bot lane contra eles. Caso Jax e Nocturne estejam banidos, falta campeões para matar a AD Carry na pool deles. Esses exemplos foram escolhidos para mostrar o nível da agressão deles. Mano, mas eu acho que a gente não joga pelo bot, viu? Eu não acho que a gente joga pelo bot. Deixa o bot lá no 2v2, tranquilo deles, com o root escalando, e a gente joga mid-top. Principalmente mid, tá ligado? Tipo assim, se o mid ele fica puxando pra ajudar o jungle, pune ele cada puxada. Não estou falando de gank para matar. Calma, bronzinhos, calma. Estou falando de gank, passa pelo mid, pega o flash, passa pelo mid, faz o Azir, vamos supor, dá WEQ pra trás e gastar 150 de mana, tá ligado? Esse tipo de gank só pra, tipo assim, criando vantagem. Chega um ponto onde o team ele vai ter, tipo, 70 de farm, 50 de farm, 40 de farm na frente, entendeu? E eu acho também que dá pra batermos cabeça com o top, tá ligado? Robô picando Olaf e Renekton, não tem como guivar ele. Bate cabeça, mano. Caso o Hobbs esteja de Renekton contra Caçante, bate cabeça lá. Caso o robô pegue aquela popinha dele, aí beleza, deixa ele lá fedendo, aí abre ângulo pra jogar pela bot lane, entendeu? Mas eu acho que no nosso standard, no nosso padrão, seguir isso que eu comentei é o mais interessante a fazer. Até porque se nós temos o AD Carry melhor e o estilo de jogo, de fight voltada para AD Carry, e o robô mesmo comentou, Revolta mesmo comentou, perdão, que eles não têm campeões para matar o AD Carry inimigo, deixa o root suave, pra que flipar fight pela bot lane? O que eles mais querem talvez seja flipar fight pela bot lane pra poder ter um AD Carry melhor ali, com mais itens e tal. Caso fique scaling contra scaling, é o fino para a gente. Eles priorizam o arauto e que eles podem sim ser derrotados. Dependendo de como você escolhe jogar contra eles, você pode ter diferentes maneiras de ganhar deles. A última coisa que eu acho que fica evidente depois de você assistir como eles jogam é que Jax e Nocturne são realmente dois campeões problemáticos. Eles têm controle da side com o Cat, e Jax é um dos poucos personagens do top que habilitam o Kiai a ter controle da side também. Nocturne é excelente nesse tipo de situação, porque você não pode jogar side contra Nocturne. Eu recomendo fortemente um ban no Nocturne e no Jax, a não ser que exista algum plano realmente muito bom para deixar esses campeões abertos. De uma maneira geral, acho que eles são um time sólido no que eles fazem, não acho que eles são o melhor time dos play-ins. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conforme o campeonato for passando, a gente solta mais vídeos sobre os adversários da Loud. Pode deixar Podem spamar clap aí, que o Revoltinha mandou muito bem nesse conteúdo, mano. Falei, cara. Antes de assistir o vídeo, eu tava colocando as minhas expectativas aqui, porque Revolta manda muito bem nessa parada. Nessa criação de conteúdo mais analítico e tudo mais. É um verdadeiro professor, né? Um lordzinho, cara. Mas... tipo assim... será que vale a pena banirmos Nocturne 1, 2 e 3 nos primeiros bans? E se droparmos e pegarmos, tipo, dar ban no 4 e 5? Tipo assim, a Loud é um dos times que mais jogam side da nossa região, mas ainda assim, ainda continua sendo um time que fighta muito na mid laner, que fighta muito ali no Rio, né, seja da parte de cima ou da parte de baixo, fighta muito em objetivo. Então o Nocturne ser pego pra punir a nossa side ou alguma coisa assim, não acho que seja algo impactante, porque a gente consegue tranquilamente guivar a nossa side. A menos que o robô esteja de campeões como, por exemplo, Olaf. Aí beleza, aí ele geralmente puxa pelo bot, né, e depois ele rota, tá ligado? Mas a mesma coisa o Team. A menos que o Team esteja de LeBlanc e LeBlanc AD, ele não vem pra fight, fica lá splitando e tal numa side.
mas ainda assim consigo facilmente ver o time picando LB e vindo fightar. Então, assim, o ban de Jax eu gosto bastante. Aí é indiscutível. O Jax é indiscutível. Até porque a Loud, por exemplo, dava permaban no Jax do Weiser, né? Eu acho que desde aquele quadro, o pentakill que o Weiser deu, Jax passou a ser permaban contra a Pen. Então o Jax, para mim, é indiscutível. A gente bane o Jax. O Nock eu acho que é discutível ainda. O Nock é discutível. Vamos fazer um bem bolado. Vamos ver se precisa mesmo. Vamos confiar no Bells, no Shaquin.